Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem com vocês aí? Tempos malucos nesse que nós estamos vivendo, né? Uma das grandes maneiras de nós conversarmos com os outros nesses tempos malucos é conversar com um aparelho, com uma tela, na qual a gente enxerga a nós mesmos. Veja se isso não é coisa de louco. Não apenas isso, as pessoas andam nas ruas falando sozinhas, gesticulando, falando alto. Veja se isso não é coisa de louco. A tecnologia tem feito a gente dar vexames, não é? Mas ela é que nos possibilita tanta coisa de boa. Viva a tecnologia! Mas que é estranho, é. Como estão vocês? Tudo bem? Como está do outro lado da telinha aí? Tocando esse sábado de muito calor, ameaça de chuva. Que assim seja. Muito bom. Vamos chegando, vamos nos irmanando, nos integrando. Que é o nosso momento, oração-ação. Nosso momento de aproximação entre nós. O grande erro, a grande ilusão, a grande crença destrutiva da humanidade é a crença no distanciamento, no isolamento, na fragmentação. É achando que somos uma parte diferente, como se fosse possível sermos uns de nós o estômago, outros o coração, outros o pulmão. É que vamos cultivando essa ilusão de podermos estar bem independente dos outros. Como um estômago pode estar bem se o coração estiver quase parando? Como o estômago pode estar bem se o pulmão estiver sem funcionar? É uma ilusão. A separatividade, o isolamento é uma ilusão. É a ilusão básica do egoísmo. Somos parte, somos membros, órgãos de um corpo, membros de um todo. Por isso é que o maior mandamento, segundo Jesus, é amar o todo, sobre todas as partes. Ame o todo acima de todas as partes. Mas ame a outra parte como a sua parte. Esse é o segundo mandamento. O primeiro é amar o todo sobre todas as partes. Maravilhoso entendermos isso, não é? Seja muito bem-vinda, Andréia Salvatore, Sayonara Angélica. Muito bom estarmos juntos, vivendo essas lições, essas ricas lições que a vida, que o momento nos trazem, juntos, nos estimulando a esse aprendizado. É realmente fundamental. Muito bom. Hoje nós viemos falar sobre a ilusão do igual, a realidade do diferente, a importância do diferente, a doença do igual. Nós temos vivido na doença do igual, não é? E o pior, é uma doença que nós desejamos. A nossa felicidade é composta de iguais. Agimos, trabalhamos, casamos, nos relacionamos, temos amigos, como se o igual fosse o segredo da felicidade. Até admitimos nos relacionar com mulheres
no ambiente de trabalho, mas elas devem agir como homens. Até admitimos termos jovens, mas eles devem atuar como adultos. Mulheres no trabalho têm que andar quase como homens, com ternos, falando, se comunicando, pensando como homens. Jovens, nós não gostamos de jovens que têm tatuagens e piercings, não é? Gostamos do diferente desde que seja igual. Tudo à nossa volta, quando valorizamos a nossa raça, a nossa classe social, a nossa religião, e mais do que valorizar, quando vivemos como cultivando essa ilusão de superioridade, e mais do que cultivar a ilusão de superioridade, como se viver entre os iguais fosse a melhor coisa, a coisa mais rica, mais didática, mais terapêutica, mais inteligente a fazer, nós estamos vivendo a doença, nos adoentando, vivendo a violência. Mas buscando a violência, buscando a arrogância, como se isso fosse a felicidade. Veja o momento que nós estamos passando. Nesse momento, algumas das maiores empresas do Brasil, algumas delas com muito sucesso no exterior inclusive, em comunidades cultas, não apenas cultas academicamente, pessoas com muita escolaridade, mas também cultas no sentido de serem pessoas de uma cultura forte, como lá no sul do Brasil, onde prevalecem culturas europeias, italianos, alemães. Pessoas com essa cultura, com essa força, escravizaram nordestinos, escravizaram baianos. Trataram muito mal, desprezaram. Vereadores, líderes de lá, reafirmaram a escravização. Quem temos sido nós? A gente pode se horrorizar com essa notícia. É uma triste opção, mas é muito comum que a gente faça isso. O esperto, lúcido a fazer é olhar a situação como um espelho. A psicologia diz: o outro é um espelho. Se é colocado perto de nós, é para nós refletirmos, é para nós nos arrumarmos. O espelho serve para isso. Ao invés de nos horrorizarmos com a escravização, com a humilhação, com os terríveis maus tratos e exploração dos nordestinos em algumas das melhores empresas do Sul, podemos e devemos perguntar, como tudo que acontece à nossa volta, o que a vida está querendo me ensinar com isso. Hoje, não por acaso, abrimos esse livro, como Pombas e Cobras, que veio através da gente, no capítulo 14, que fala atenção ao diferente. Vejam vocês. Atenção ao diferente, propondo uma outra atitude, questionando essa nossa felicidade, essa nossa busca de amigos, de escolas que tenham pessoas da nossa classe, da nossa raça, de amigos que sejam da nossa classe, da nossa raça, da nossa religião. Que modelo de vida é esse? Será que nós somos tão fracos assim que não podemos nos relacionar com o diferente? Tão inseguros que precisamos nos cercar de iguais a nós mesmos?
se você precisasse viver apenas com pessoas iguais a você? Se essa vida seria rica, seria terapêutica, seria saudável? Será? Nós, porém, temos um diferencial. Nós nos dizemos seguidores de Jesus. E Jesus, que era considerado um rabi, um mestre da lei, um mestre do ensinamento moral dos profetas, foi perseguido, injuriado e morto pelos sacerdotes que representavam a lei e os profetas. Foram, por se dizer assim, os iguais, judeus matando judeus, mestres matando mestres, defensores dos profetas atacando defensores dos profetas. E sabe por que eles atacaram Jesus? A grande crítica a Jesus é que ele ensinava os excluídos, os pobres, as prostitutas, os leprosos. Jesus foi morto pelos iguais porque se juntava aos diferentes. Não é interessante? Não é trágico? Não é especialmente trágico que 2000 anos depois, os que se proclamam seguidores de Jesus ainda cultivem esse ideal de felicidade como a convivência entre os iguais? Não é trágico isso? Vejam vocês, meus amigos. Tomemos esses fatos, que não são apenas lá do sul, lá do trabalho escravo, mas toda a conjuntura política de intolerância, de polarização, não fala a mesma coisa? Bons são apenas os iguais, demônios são os diferentes. A intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância das opções sexuais diferentes, tudo isso nos fala a mesma coisa. Bom é o igual. O diferente é terrível, é horrível, é demoníaco. Dois 2000 anos depois daquele que foi morto por privilegiar os diferentes, morto pelos iguais, nós ainda cultivamos a ilusão, a busca, a obsessão pelos iguais, como um narciso que se embriague, se admire, que se apaixone por si mesmo na figura do lago. Somos nós, até hoje, embriagados conosco próprios. É urgente reconhecermos a importância do diferente nas nossas vidas. Porque se o outro é um espelho para a reflexão do eu, é um estímulo para nós, o diferente é aquele que tem mais potenciais de estímulo, mais potenciais pedagógicos e terapêuticos, não é? Quanto um homem tem a aprender com uma mulher? Claro, o inverso também. Quanto uma mulher tem a aprender com um homem? Basta dizer que os neurologistas falam dos hemisférios direito e esquerdo do homem como um hemisfério mais masculino e outro mais feminino. Aquele que se concentrar apenas na lógica masculina terá meio cérebro.
Aquele que idolatrar a própria cultura, se fechando para os enormes ganhos que os japoneses têm a ensinar para o Brasil, a transmitir ao Brasil, e assim os nórdicos, os africanos, os sul-americanos, os europeus, os portugueses. Que será de um rico que humilhar os pobres? Que será de um pobre que odiar os ricos? Poderá o pobre que odeia os ricos se manter num trabalho com esse sentimento tão venenoso contra os seus patrões? Poderá um rico produzir algo sólido, uma fortuna sólida, se odiar os seus empregados? Poderá um país como o nosso crescer politicamente se os da direita não reconhecerem os méritos das pessoas de esquerda, se as pessoas de esquerda não reconhecerem os méritos das ideologias dos governos de direita? Será que a gente pode crescer assim? Sem o outro, sem a reflexão sobre o outro, nós não vamos para frente. Uma vez, fazendo uma palestra, me veio a seguinte imagem, que é muito interessante para pensarmos nisso. Um ônibus escolar na zona rural levava uma turma de deficientes visuais. 30, 35, 40 cegos transportados naquele ônibus escolar. Claro, o motorista via, enxergava bem. Mas, tendo que passar por um certo trecho de estrada de terra, apesar de ver que havia uma certa lama pela frente, ele tentou passar e não conseguiu, ficou atolado num lamaçal com um ônibus escolar com 40 deficientes visuais. Ele achou a sua situação terrível, irremediável. Pensou um pouco e falou: vou caminhar e ver se encontro alguma propriedade, porque em algum desses sítios alguém deve ter um trator, uma junta de bois que podem me ajudar a sair daqui. Comunicou a situação para os cegos e saiu. E os cegos ficaram indignados. Nós somos cegos, mas não somos inúteis. Por que não falou conosco? A gente poderia ter descido para empurrar o ônibus. Vamos provar para esse motorista do que nós somos capazes. E efetivamente desceram os 40 do ônibus e foi uma parte deles para frente, uma parte deles para trás, a parte de trás empurrou para frente, a parte da frente empurrou para trás e o ônibus, claro, não saiu do lugar. Essa parábola não fala sobre nós? Essa história não fala sobre nós? Sim, temos sido desacreditados uns pelos outros. Sim, temos uma indignação e queremos ser acreditados, queremos ser valorizados pelo outro, pelo mundo, pela sociedade. Mas nós mesmos nos mostramos incapazes de valorizar o outro, de ouvir o outro, de dialogar com o outro, prestar atenção no outro. Na música maravilhosa de Renato Russo, ele constata: você diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Parafraseando para o nosso raciocínio, você diz que as pessoas não o valorizam, não valorizam você. Mas você
também não valoriza as pessoas. Um diálogo de surdos. Uma sociedade de cegos. O nosso ônibus, o nosso país, a nossa vida não pode sair do lugar, não é? Precisamos demais desatolar nossas vidas. É o momento de entender o que nos tem retido. Hoje chamamos atenção para a ilusão frente à diferença, a ilusão frente à igualdade. Como supomos que os condomínios fechados, que as escolas particulares, que os shopping centers, que os restaurantes exclusivos, que os ambientes exclusivos, que os casamentos dentro da mesma religião, dentro da mesma raça, dentro da mesma classe social, garantem a felicidade, são símbolo do sucesso. Como nós cultivamos essa ideia ainda? E chamamos atenção também hoje em como Jesus proclamou e exemplificou exatamente o contrário. Viver entre os diferentes. Valorizar Paulo de Tarso, que tinha sido o grande perseguidor de cristãos. Valorizar Maria Madalena, que tinha buscado o sucesso, a riqueza, com a venda do próprio corpo. Valorizar Judas Iscariotes, apesar de saber claramente que ele o iria trair. Valorizar Simão Pedro, melhor dos seus discípulos, apesar de saber que ele o iria negar. Quem é esse Jesus que nós dizemos seguir? Para onde? Para que caminho ele aponta que ele tem ido para um lado e nós vamos para o outro? Que seguidores são esses? Que temos figuras nas camisetas, nas correntinhas, que lemos sobre ele, assistimos filmes, mas não distinguimos na força do seu exemplo, na força da sua mensagem, um caminho a ser seguido. Que cristão é esse que temos sido? Reafirmamos o sentido da vida, o mandamento maior. Quando perguntado Jesus sobre qual é o maior mandamento, ele diz: amar ao todo, amar a tudo, porque Deus é o todo que está em tudo. Amar a totalidade acima de todas as partes. Foi traduzido como amar a Deus sobre todas as coisas. E nós podemos tranquilamente transformar em amar o todo acima de todas as partes. Ainda que como segundo mandamento, devamos também amar o próximo, a parte diferente de nós, a parte outra, para além do eu, como amamos o eu a nós mesmos. Tudo isso aponta para uma verdadeira felicidade. Tudo isso aponta para um modo de vida muito diferente do que temos vivido até aqui. E nós, em plena transição planetária, mesmo inspirados por esse mandamento de amor, de integração entre nós e o outro, entre nós, o outro e o todo, precisamos reconhecer que temos ido em direção oposta a isso e precisamos, mais do que nunca, nos remeter, nos dispor com boa vontade
compaixão, empatia ao outro. Porque sim, o nosso caminho, o nosso destino é o destino de amor. Deus é amor. Mas a grande ferramenta para chegarmos ao amor pleno, amplo, profundo, exemplificado por Jesus, é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Pensemos nisso. Valorizemos o outro. Valorizemos sobre nós, acima de nós, ou tão importante quanto nós, são os outros. E tão mais importante que nós e os outros é a totalidade. Aprendamos com Jesus. Sigamos o seu exemplo e o seu mandamento. Porque o amor, a totalidade, o amor em profundidade, o amor sem fronteiras, cobre a multidão dos erros, transforma todas as nossas insuficiências, preenche luminosamente todos os nossos vazios. Muito grato, muito bom estar com você. Sayonara, Angélica. Gostou muito do tema, né, Sayonara? Tinha certeza que sim. Andréa Salvatore, Andréa Santos, muito bom refletirmos sobre isso, né? São atitudes lamentáveis, né, Maria Augusta? Lamentáveis. Mas que precisam ser vistas como espelhos para nós, você não acha, amiga? Porque mais lamentável é passar por um espelho e não se arrumar. Passar por um espelho e criticar o espelho como se fosse um quadro. Não! O outro não é um quadro, o outro é um espelho. Justamente por isso precisamos dar atenção para o outro, não é? Carmen Silvia, muito bom estar aqui de volta, Carmen. Muito legal ter você aqui. Bárbara Frias, muito bom. Muito prazer ter todos vocês aqui, todas vocês aqui. Que a gente compartilhe, que a gente espalhe, porque nunca precisamos tanto aprender e tão rapidamente. E nunca tivemos tão claro e tão evidente que é o diferente que nos ensinará, é o diferente que nos curará, é o diferente que nos transformará. Viva o diferente, aprenda com o diferente, ame o diferente tanto quanto os iguais. Mas ame a totalidade acima das diferenças e das igualdades humanas. Um grande abraço, até a próxima, um prazer aprender com vocês. Até já! Amanhã, 17h30, os nossos encontros presenciais com o Cristo. Você é o nosso convidado. Até lá!